Olá, meu nome é Andréia Roma, sou diretora de projetos da editora França. Hoje aqui com o Silvio Henrique, um dos coautores do livro Líder Coaching. Tudo bem, Silvio? Bem, olha, Andréia. Silvio, como identificar a qualidade de um líder em uma pessoa? Andréia, eu diria que se você pensar em características de liderança, eu acho que desde muito cedo os líderes eles aparecem, né? Se você observar um grupo de crianças, então eu vejo lá no condomínio onde eu moro, um grupo de crianças, você percebe que sempre tem uma que se destaca, que é a que mais ou menos define quais são as brincadeiras, quem vai participar, quem não vai, que atribui os papéis. Acho que quando você traz isso para a vida adulta, dentro de uma corporação, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então você chega numa equipe lá com 20, 30, 40 pessoas, sempre tem aquela que se destaca, sempre tem aquela que se torna porta-voz da equipe, seja no sentido de levar as solicitações para uma diretoria, para uma gerência, seja no sentido de levar as informações para a equipe, né? Eu acho que é basicamente a mesma característica que a gente observa na infância é trazido para a vida adulta, né? É isso, são aquelas pessoas que se destacam, as pessoas que tomam a frente, que tentam se antecipar aos problemas e aos fatos e que levam uma modo de operação realmente para a corporação, para a empresa. Além de conhecimentos técnicos, como podemos desenvolver hoje as competências de liderança em nossos colaboradores? Eu acho que tem uma palavra que para mim soa como mágica, que é o incentivar as pessoas a irem além do que elas estão habituadas a fazer, né? É quando você tem uma situação que você tem que... um problema, tá? Você está dentro de uma corporação, as empresas elas são movidas por problemas, né? Então como que você vai administrar isso? Incentivando as pessoas a fazerem mais. Eu tenho uma empresa, cheguei a ter 29 profissionais trabalhando e eu tinha como característica incentivá-los a fazer mais. Não tragam o problema para mim. Procurem me trazer o problema já com um caminho de solução, né? Muito prático, muito confortável para as pessoas, assim, não tem um problema, a empresa resolve. O que é uma empresa senão um grupo de pessoas unidas com um propósito? Então acho que se você incentiva, se você motiva, as características de liderança elas tendem a ficar cada vez mais fortes. As pessoas tendem a tomar consciência e tomar as rédeas da própria carreira, do próprio desenvolvimento. Silvio, existe muitos líderes, chefes, gestores não qualificados. Como fazer para mudar esse quadro? Eu acho que a palavra-chave para boa parte dos processos que a gente encara na vida é educação. Eu sempre costumo dizer que um conhecimento que eu adquira e que eu, por alguma razão, acho que deve ficar comigo, ele acaba ficando inútil no médio e longo prazo, né? Eu acho que toda informação que você obtém, todo conhecimento que você obtem, você tem que passar adiante. Agora, é evidente que você faz uma formação, é muito conteúdo, muita teoria, e você não pode chegar e simplesmente falar assim, não, todo mundo tem que compreender isso. É essencial que eu busque o linguajar adequado para quem vai receber a informação. Então, se eu estou lidando com pessoas que têm qualificação, que têm conhecimento, que têm uma escolaridade diferenciada, o linguajar é um. Se você está lidando com outro grupo de pessoas, e aí a minha vivência nessa terceirizadora, assim, de repente eu lidava com pessoas que mal sabiam escrever. Então, como que você faz para passar conhecimento? Você tem que ir no nível de linguagem que ele conhece. Então, linguajar rebuscado, com palavras, não. Você tem que sentar, muitas vezes, eu fazia treinamento de liderança, eu fugia àquele modelo, junta várias pessoas numa sala, faz uma apresentação com PowerPoint, com projetor. Aquele público que ele dava se sentia intimidado. Então, quando você sentava com eles numa sala, num auditório, uma coisa formal, eles achavam engraçado, eles não compreendiam a importância daquela atividade. A minha técnica qual era? Era uma empresa no interior de São Paulo e tinha uma área externa com árvores e tal. Eu pegava uma pastinha, aquelas transparências que eu usava para o treinamento de outros profissionais mais qualificados, eu imprimia, pegava uma pasta, juntava 2, 3 pessoas na minha frente, às vezes sentava na grama e falava, olha, isso daqui. Então, quando eu falava, por exemplo, sobre missão, o treinamento que eu dava basicamente era sobre gestão da qualidade. Olha, a missão é essa, entendeu? Olho no olho com cada um dos funcionários. Eles passavam a se sentir parte do processo. Não era uma coisa, não, a diretoria definiu e tem que ser... Não, não.
você é parte do processo, você é importante. Compreendeu o que eu estou te dizendo? Não se incomode de dizer que não compreendeu, porque eu tenho que trazer a informação para você. Então, é um trabalho exaustivo, mas extremamente gratificante. Porque quando você depois encontra com esse profissional nos corredores, ele fala, olha, seu Silvio, o senhor me falou aquele dia sobre aquilo, eu entendi, é isso aqui? E passa um resumo, você fala exatamente isso. Né? É levar educação, levar informação, de forma que a pessoa consiga compreender. Acho que esse é o ponto para qualificar lideranças não qualificadas. Sim, né? E é gratificante, né? Extremamente gratificante, extremamente gratificante. Né? No meu texto, eu cito um exemplo de uma profissional que ela me conquistou no processo de recrutamento e seleção, quando eu deparei com um problema, e ela veio com as respostas. Né? Para mim, aquele era um universo novo. Como eu disse, eu vinha de um segmento de automação, da área de tecnologia, e de repente estava numa terceirizadora lidando com o pessoal de limpeza. É um desafio, é o dia a dia. Silvio, qual a importância de acreditar no ser humano para o sucesso da empresa? Bom, isso é total. Eu termino o meu texto dizendo que eu talvez ainda não saiba exatamente quais são as virtudes necessárias a um líder, mas eu tenho certeza de que quem acredita no ser humano, quem acredita no trabalho em equipe, faz todo o diferencial dentro de uma corporação. Uma empresa não existe senão pelas pessoas que estão desenvolvendo o seu trabalho. Então, se cada um tem consciência do seu trabalho, da importância do seu trabalho, de como eles podem fazer além, de como eles podem se antecipar, você tende a criar empresas de sucesso. Volto a dizer, independente do segmento de atuação. Silvio, na sua visão, qual a importância de acreditar no ser humano para uma empresa? É extremamente importante, Andréa. É extremamente importante. Eu vou voltar de novo na questão do meu texto, e os leitores, quando tiverem acesso ao livro, eles vão entender talvez um pouquinho melhor o que eu quero dizer. Quando eu peguei essa situação de repente, ter que, de um grupo de pessoas, verificar quem era líder e trabalhar isso, eu deparei com uma pessoa que sabia muito sobre um segmento que eu não conhecia, e eu precisava me amparar nela de alguma forma. Foi uma troca. Então, eu acreditei naquele ser humano. O termo é estranho quando você fala de mão de obra desqualificada, né? Mas eu precisei acreditar naquela pessoa, aquela pessoa precisou acreditar em mim, a gente precisou criar um vínculo e falar, olha, me ajuda a te ajudar, vamos trocar. O que falta? O que você precisa? De que forma eu posso te auxiliar? Eu preciso muito do teu trabalho e preciso muito do teu trabalho bem feito. Então, foi vital para o processo como um todo acreditar naquela pessoa que estava se apresentando para mim num processo de seleção, num processo de recrutamento. Né? No dia a dia, então você acompanha o desenvolvimento, você fala, essa pessoa veste a camisa da empresa, essa pessoa tem a compreensão, tem o senso de equipe, ela precisa ser lapidada, ela precisa melhorar o linguajar, ela precisa ter um pouco mais de fineza no trato com as pessoas. Isso eu posso auxiliar, isso eu posso orientar. Mas o principal ponto, desde o início a gente acreditou um no outro. Desde o início a gente acreditou que a gente podia criar uma parceria e sair fortalecido daquilo. Passados um ano e pouquinho, e eu acompanhando o desenvolvimento dessa pessoa, eu fico muito satisfeito de ver o crescimento que ela teve. E sobretudo, a gratidão mesmo, de falar, olha, eu acreditei na senhora, a senhora acreditou em mim, olha que bacana. A senhora passou a ser uma referência dentro dessa empresa, as coisas acontecem hoje, praticamente tudo a senhora está envolvida, e que bom que um pouquinho do que eu sei, eu consegui passar adiante, e agradeço muito por todo o aprendizado que você me proporcionou. Então, acreditar no ser humano é o que faz a diferença. Né? Se a gente não acreditar no ser humano, a gente vai acreditar em quem? Né? Uma empresa, ela só existe pela mão das pessoas que a fazem. Uma empresa sem profissionais, sem pessoas que vistam a camisa e que acreditem, não acontece nada, não vira nada. Silvio, eu quero agradecer pela entrevista. Eu agradeço a oportunidade, foi uma satisfação conversar um pouquinho com você. Estou bastante curioso com o resultado do livro.
Eu acho que vai auxiliar muita gente. Eu acho que uma coletânea, na hora que você junta 48 visões diferentes sobre liderança, eu acho que é impossível não ser um grande sucesso esse livro e que se torne uma referência, né? Que se torne uma referência. Eu dei a minha contribuição, andei vendo o nome de algumas pessoas que estão também no projeto e gostei. E estou curioso, estou bastante curioso de saber e agradeço a oportunidade. Até a próxima.